E aí, nação rubro-negra, tudo tranquilo? Meu nome é Fábio Saúza, eu sou cego total e total também. É o meu amor, é o nosso amor pelo Flamengo, né? Então, galera, a janela de transferência fechou no dia de ontem e muitos jogadores no chorinho da parada acabaram por se dar bem, ao passo que outros simplesmente se ferraram. E um deles que se ferrou, a gente pode dizer que foi o nosso ex-lateral esquerdo, o Jorge. Vocês se lembram do Jorge? Jorge, ele cria do Ninho, garoto do Ninho, ele subiu ao profissional do Flamengo em 2015, porém em 2014 ele tinha sido escalado do Sub-20 para poder integrar os profissionais de modo que pudesse disputar o Carioca. Fez o bom Carioca, depois ele desceu de volta à base em 2015, como disse. Entrou de vez no plantel dos profissionais. A partir dali ele não saiu mais. E ficou com a gente até 2016. Depois foi vendido para o Mônaco com status de joia, de promessa, de futuro, de um excelente lateral esquerdo, cara. O Flamengo vendeu ele por cerca de 8,5 milhões de euros, na época aproximadamente 27, 28 milhões de reais. Enfim, ele foi para o Mônaco, não se firmou, foi para o Porto, não se firmou, foi para a Suíça, parece. Enfim, depois o Palmeiras acabou por comprá-lo. E o que aconteceu, cara? Ficou um tempo no Palmeiras, depois o próprio Abel disse que não contaria com seu futebol. O Abel Ferreira também é complicado, outro treinadorzinho complicado. O Abel dispensou o Jorge, falou que não contava mais com seus serviços, não queria e tal. O Palmeiras foi, emprestou ele pro Fluminense. O que aconteceu? Ele fez 1, 2, 3 jogos no Fluminense. Na verdade foram 6, né? E estourou o joelho, rompeu os ligamentos do joelho. Quer dizer, Jorge desde fevereiro do ano passado, 2023, que não joga uma partida de futebol. Neste ano, a temporada começou e o que o Palmeiras fez com ele? Emprestou ele para o Santos. Cara, ele foi emprestado agora em janeiro para o Santos. O Santos ficou com ele. Ele tá na sua preparação final, ainda não tem condições de jogo. O Santos apostou que ele se recuperaria a ponto de disputar o Paulistão. Jorge não se recuperou, o Santos ficou pé da vida. E o que aconteceu? Devolveu ele pro Palmeiras. Tipo, não quero mais, não serve pra mim. Jorge tá que nem bola de ping-pong. Vai pra cá, raquetada, vai pra lá, raquetada. O Palmeiras pegou ele e ontem o Verdão decidiu por bem desligá-lo do clube, romper o seu contrato. Então, hoje, o Jorge, que outrora foi uma grande joia, uma grande revelação na lateral, é nada mais nada menos que um jogador sem contrato. Jorge vestiu o manto sagrado por 82 vezes, fez 2 gols e deu uma assistência. É uma pena, né, galera? É uma pena a gente ver a carreira de um atleta tão promissor simplesmente se desmanchando na água, tal como está acontecendo com a carreira do Jorge, né? Eu me preocupo com outros jogadores do Flamengo que hoje estão conosco, por exemplo, o Lohan. Se vocês não viram, assistam o vídeo aí de ontem que eu falei sobre isso. Entre outros garotos que vieram com status de promessa, eu dei N exemplos que por fim acabaram não se confirmando, sabe? E pelo visto o Jorge é mais um dele. Bom, é isso. Vamos dar seguimento ao vídeo, mas antes queria pedir que vocês chegassem juntos aqui com o Fla Seguido, que ativassem o sininho das notificações, que deixassem seus comentários, seu like e também seu compartilhamento, galera, por favor. Cheguem juntos porque, enfim, seu engajamento é importantíssimo para a saúde do projeto. Lembrando que todo seu engajamento é 100% gratuito. E lembrando também que, caso você queira se tornar um parceiro do canal, queira divulgar um produto, um serviço, seja lá o que for, ou simplesmente queira apoiar o projeto com um simples patrocínio, entre em contato através do e-mail fabiosauza@gmail.com. Sauza com 2 e's do Rei Zico, beleza? Muito obrigado, fico muito agradecido e vamos tocar o canal. Bom, olha aqui. Falar do John Textor rapidinho, Textor. Cara, eu vou te falar uma parada, eu tô do lado dele. Tá todo mundo já começando a detonar o cara, aquela parada do patriotismo exacerbado. Brasileiro defende brasileiro até o fim. Isso é muito comum no nosso país, sabe? A imprensa especial acha que tudo que vem lá de fora não presta e todo mundo que tá aqui dentro são os melhores, ainda mais no âmbito do futebol. O John Textor está sendo criticado pra caramba pelo simples fato dele ter acusado os árbitros do Brasil de serem manipulados, de receberem propina, enfim, de venderem resultados. O Textor falou que tem provas em vídeo, provas colhidas desde 2021, e ele vai apresentar estas provas no mais tardar até 30 dias. Pronto.
A ANAF, Associação Nacional dos Árbitros de Futebol, ficou enlouquecida, enfurecida, enraivecida. A ANAF acabou de publicar que, se o John Textor não apresentar essas provas, ele tem que ser banido do futebol brasileiro. Aí é demais também, né, cara? Cara, por que eu tô falando que eu tô do lado do Textor nessa? Porque a gente cansou de ver N resultados estranhos no futebol. A gente cansou de ver N decisões de arbitragem completamente equivocadas. A gente pega alguns campeonatos que, por exemplo, não vou acusar nada não, mas tu pega aquele título brasileiro do Atlético Mineiro, um ano que a MRV veio com força, que injetou dinheiro pra caramba, sabe? Então naquele ano ali aconteceram um monte de coisas dentro do campo que favoreceram o Atlético Mineiro. Parece que é o seguinte, parece que é a cama forrada, a cama montada para poder beneficiar a bola da vez. E naquele ano que o Atlético voltou a ser campeão brasileiro, depois de sei lá quantos anos, a impressão que eu tive é que eles foram muito favorecidos, porque a gente via cada escárnio dentro de campo, sabe? Então, e como a MRV injetou, porra, muito dinheiro naquele campeonato, naquele clube, enfim, aquela coisa toda, a gente tem que suspeitar mesmo. A mesma coisa aconteceu com aquele Corinthians lá atrás, aquele Corinthians lá do presidente Lula, do Andrei Sanches, da CBF, do Mano Menezes, daquela coisa toda, do ano que o Corinthians ganhou o Itaquerão, o ano que o Corinthians foi campeão da Libertadores, campeão brasileiro. Cara, o que teve de resultados estranhos, o que teve de jogada mal apitada, como digo, gols do Corinthians, gols ilegais validados e gols dos adversários legais e invalidados. Foram um monte. Só contra o pobre do Vasco da Gama eu vi várias paradas serem cravadas ali, sabe? O Corinthians desse modo foi avançando, avançando, avançando e sim, fez a história. Foi campeão de muita coisa naquele ano. Mesma coisa o Palmeiras aí recentemente, quando foi campeão. Teve um jogo que um jogador do Palmeiras sofreu um pênalti da água. Aquilo nunca vai sair da minha cabeça, espero que nunca saia da cabeça de vocês também. Então é isso. Todo ano, quando tem um time que se destaca no início ali por alto investimento, seja lá o que for, sei lá, meu irmão, acontece muitas coisas. Então a gente tem que suspeitar mesmo. E o John Textor, o que ele se diferencia dos demais dirigentes do futebol brasileiro é o seguinte: ele não tem rabo preso. Ele não tem rabo preso com o CBF, com a ANAF, com a Rede Globo, com nada. Então ele fala aquilo que bem entende. Isso é muito comum na cultura europeia. Os europeus não têm papas na língua, eles falam mesmo, sabe? Então o John Textor acusou, e se ele disse que tem provas, meu irmão, ele tem provas. Esse cara não é leviano a ponto de falar uma parada dessa e não ter como se calçar. Estamos falando de um baita de um empresário, um cara que é dono de clube de futebol, ó, não é de hoje, tem vários clubes na Europa, ele não está no Brasil como aventureiro, ele está como dono de clube de futebol e quer o melhor para o futebol, porque a cultura estrangeira, em especial a europeia, preza pela lisura nos campeonatos. Ou vocês duvidam que os europeus são mais sérios do que a gente, né? Pronto, é isso. Tomara que o Textor prove o que disse e bote bonito nessa arbitragem poluída, nessa CBF corrompida. Seguindo aqui, a janela, como disse, fechou e Flamengo colocou 3 grandes jogadores no top 10 das contratações mais valiosas desta janela. No topo está o Luiz Henrique lá do Bet, que o próprio Textor arrancou por cerca de 85,9 milhões de reais. Foi o jogador mais caro desta janela. Depois vem De La Cruz, 77,5. Depois Matias Vinha, 42 e tal. Depois o Ortiz, 37 e pouco. E na quinta colocação fecha ali o Aníbal Moreno, que o Palmeiras comprou por cerca de 34 milhões. Chama atenção, cara, que o Vasco conseguiu colocar um jogador nesse top 10. O pobre do Vasco, que ontem quase protagonizou mais uma daquelas eliminações vexaminosas tão comuns na sua trajetória. O Vasco quase rodou ontem para o Água Santa. Faltou isso aqui, ó. Faltou como diz, um pentelinho de macaco para o Vasco se ferrar. Mas o Vasco avançou e o Vasco colocou nesse top 10 um jogador, cara. Foi o tal do João Vitor. O Vasco comprou por 32 milhões. Olha aí. Vasco tirando onda, abrindo os cofres, né? Então, colocou um jogador no top 10, na 8ª colocação, e fecha a lista o poderoso Gustavo Scarpa, que fez leilão com o Flamengo, fez leilão com o Atlético Mineiro, jogador, meia boca pra caramba, custa somente 27 milhões e ainda vem tirando onda. Gustavo Scarpa, 27 milhões somente. Todo bambambam Gustavo Scarpa. Bom,
Esses foram os top 10 mais caros desta janela de transferência. Coisas irão acontecer ainda daqui para frente, vocês podem ter certeza. O Flamengo vai trazer jogadores, porque tem uma janela especial do dia 1 ao dia 19. E logo logo veremos uma outra janela se abrindo, que é a janela de verão europeia. Essa aí o bicho pega, meu irmão. Essa o bicho pega porque os europeus vêm com força e muita coisa muda. Falando na janela, no chorinho da parada, o Flamengo se desfez do Thiago Maia. Agora, meu irmão, o último tópico sobre este assunto tão enfadonho, tão chato. O que o Flamengo fez foi de uma palhaçada também, meu irmão. Cara, pagou mico, no meu entendimento, pagou mico, pagou feio. O Flamengo amarrou tanto, meu irmão, a transferência do cara pro Inter, no final das contas, acabou mandando o sujeito por empréstimo, não vai pegar nenhum dinheiro agora. Olha só que palhaçada, meu irmão. E mendigou, eu já havia falado isso aqui, cara, desculpa o termo, galera, mas é verdade. O Flamengo mendigou 250 mil euros ao Lille da França e ontem, quando fecharam o negócio com o Inter, o Flamengo simplesmente conseguiu mendigar mais 100 mil, cara. Pô, 100 mil, porque assim, o valor do Thiago que o Inter vai ter que pagar quando decidir comprar o jogador, 4 milhões de euros. O Flamengo vai continuar com 25%, o Lille com 25% e o Internacional com 50%. Beleza. Flamengo, desses 4 milhões, deveria repassar no início 2 milhões para o Lille e ficar com 2 milhões. O Flamengo começou a mendigar e exigiu ficar com 250 mil. O Flamengo queria ficar com 250 mil e repassar 1 milhão e 750 mil pro Lille. Sei que no final das contas o Lille torceu o nariz também, e no final de tudo, em vez de Flamengo segurar esses 250 mil que seria do Lille, o Flamengo segurou 100 mil. Então o Flamengo conseguiu no final das contas fechar o negócio, porém arrancando mais 100 mil do que seria do Lille, sabe? Um clube que arrecada 1,3 bilhão por temporada fez questão de 100 mil euros. Isso é muita sacanagem, sabe? Mas é isso, Thiago Maia agora é jogador do Inter, não pertence mais ao plantel do Flamengo, que é uma pena. Boa sorte ao Thiago, ele fez uma despedida muito bonita nas suas redes sociais. Será emprestado. Na cláusula do empréstimo, o Flamengo diz que caso apareça uma proposta superior a essa, ele vai vender, então o Inter pode perder o Thiago Maia a qualquer momento, mas não vai chegar essa proposta. O Thiago vai fazer carreira no Inter e com total justiça. Tomara que ele jogue muito mesmo. Enfim, às vezes acontecem algumas coisas no futebol que nos deixa desanimado. E quando o Flamengo faz esse tipo de coisa, eu acho uma sacanagem. Para mim, o Flamengo não deveria nem ter se desfeito do Thiago, mas já que se desfez, deveria ter se desfeito de forma mais honrosa e não de forma tão patética como foi essa transferência. Enfim, a janela fechou e ponto final. Galera, partindo para o Fla-Flu, Flamengo e Fluminense, sábado, 9 da noite, primeiro jogo da semifinal do Cariocão. A parada tá sendo resolvida. O que é lamentável é a ausência do Gabigol. A ausência do Gabi é praticamente confirmada. O Gabi ainda não tem condições físicas de jogar. Mas tudo bem, ficaria no banco mesmo. O Tite, com aquele seu desejo exacerbado pelo Pedro, ele manteria o Pedro como titular absoluto, né? Embora o Gabi seja o maior artilheiro deste clássico dos últimos anos. O Gabi tem 11 gols em cima do Fluminense, então mesmo assim ele ficaria no banco. Então temos essa ausência. Em contrapartida, o Fluminense está muito mais remendado, inclusive com seu lateral direito, não joga, né? Entre outros. Enfim, o equilíbrio preza nesse confronto. Nas últimas 10 partidas, 4 vitórias do Flamengo, 3 vitórias do Fluminense e 3 empates. Os últimos 4 títulos cariocas foram decididos por esses dois clubes, 2 ficaram na Gávea e 2 foram para as Laranjeiras. Então amanhã é uma espécie de raio-x, né? Vamos definir novamente. Então quem ganhar amanhã bota o terceiro título dos últimos 5. Então esse Cariocão é muito especial. O Cariocão deste ano se tornou muito especial. Óbvio que falaremos mais sobre este jogão no dia de amanhã, ou então logo mais quando outras notícias começarem a pipocar, beleza? Por hora é isso, cara. Por hora é isso, não tem muito o que fazer. Quero desejar aqui um parabéns especial, obviamente, a todas as mulheres deste planeta, não só as rubro-negras, as flamenguistas, e sim todas elas, porque o que seria, não digo nem do homem, porque isso é muito machismo, mas o que seria do planeta se não fossem as mulheres, já que elas são as pessoas que colocam os seres humanos para viver nesta terra, sabe? Então, é aquilo. Sinceramente, a parada é assim, pai é qualquer um, mãe só tem uma, porque mãe é mãe em qualquer circunstância, cara.
Então, parabéns a todas as mulheres, com exceção de nenhuma fica de fora desses meus parabéns. Que Deus abençoe a todos, que vocês consigam alcançar o seu espaço na sociedade, que tenham respeito, que deixem de sofrer violência, enfim, aquela parada que a gente sabe que é fundamental para a saúde mental e física de toda mulher, tá bom? O Flassegueta deseja de coração isso. Em especial quero deixar um beijo muito apaixonado para minha esposa Ana Souto, a mulher mais incrível que eu conheci na vida para relacionamento, tá, minha? Porque minha mãe é minha mãe, minha saudosa mamãe. Parabéns para ela também, que já há mais de 10 anos está em forma de luz ao lado do Senhor Deus, tá? Mas, meu amor, muito obrigado por você ter entrado na minha vida, e é isso. Feliz Dia Internacional das Mulheres. Muito obrigado, meu povo. Cheguem juntos com o Flassegueta, vamos que vamos. Mais tarde tem novo material no canal e cheguem com força. Se inscreva, curta, comenta, compartilhem e vamos que vamos. Até daqui a pouco, fiquem bem, fiquem com Deus. Fiquem com aquelas pessoas que vocês amam. E me procurem também lá no Instagram e no Threads como @Flassegueta. A todos eu digo o seguinte, saudações rubro-negras. Valeu!